Olá, guerreiros e guerreiras do Exército Celestial de Cristo Jesus, chamados para proclamar as virtudes de um Deus que se aproxima, que logo dará fim às trevas do pecado. Maranata, como vocês estão preparados para o resumo dessa semana? Mas antes de começarmos, vamos orar ao nosso Deus pedindo a iluminação do Espírito Santo, do Consolador. Por isso, ore junto comigo. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que logo virá para nos resgatar. Senhor, estamos aqui, Senhor, para mais uma vez, para estudar e recapitular a lição da Escola Sabatina e extrair ricas lições desse tema extraordinário que está sendo abordado nesse trimestre. Envia o Teu Santo e Bom Espírito para que esteja conosco, nos iluminando e nos dando luz e entendimento, discernimento, sabedoria da Tua parte, Senhor. Por favor, eu oro no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Identidade e missão, parte introdutória de sábado. Se você observar no capítulo 1 do livro de Gênesis, há um padrão excepcional, perfeito, extraordinário de criação. E qual é? Deus anuncia o que ele vai criar, a identidade, ele identifica o que ele vai criar e depois ele identifica, ele mostra o propósito, a missão daquilo que ele criou. Exemplo, no quarto dia da criação, Deus cria dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E qual era o propósito? Era separar o dia da noite e também iluminar a terra e fazer separação das estações, dos dias e dos meses. Se você observar até a nossa criação, acompanha todo o capítulo 1 do livro de Gênesis. Se você olhar a nossa criação, qual era a identificação? Deus disse que iria fazer o ser humano à sua imagem e semelhança. E qual era a missão? Qual era o propósito? Era que ele se multiplicasse, enchesse a terra e cuidasse da obra criadora de Cristo, de todos os animais, de todos os seres vivos que havia na terra. Pois bem, e aonde eu quero chegar com isso? Esse ponto é extremamente importante para você descobrir a missão, a sua missão como um ser criado de Deus. Primeiro, antes de você descobrir a sua missão, você tem que descobrir a sua identidade, quem você é. Assim, você poderá descobrir a sua missão. Parte de domingo, ação. Os versos chaves dessa semana se encontram em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 20 a 36. Mas eu gostaria de ler com vocês só os dois versos principais, que é os versos 35 e os 36. O verso 35 diz assim: Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram: quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Verso 36. Assim com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para o fora do Egito, pelo Mar Vermelho e pelo deserto, durante 40 anos. Amém. Compreensão, segunda-feira. Com certeza você já conhece a bela história de Moisés. O faraó estava furioso porque a multiplicação dos israelitas estava acontecendo muito rápido. E ele baixa um decreto para que todos os meninos do sexo masculino fossem mortos. E Arão e Joquebede desobedeceram essa regra e conseguiram salvar o seu filho recém-nascido. Com certeza eles imaginavam e eles já sabiam os 400 anos de aflição do povo de Israel estavam acabando. Com certeza ele tinha a esperança de que suscitasse um libertador e quem sabe o seu bebê fosse receber essa missão. E eles tentaram de todas as formas proteger o seu filho durante 3 meses. Quando não podia mais, Joquebede o colocou no cestinho às margens do rio Nilo. E Miriam ficou ali observando para ver o que acontecia. E por providência divina, a filha de Faraó o viu e o acolheu para si. Ela mesma contratou Joquebede, a própria mãe de Moisés, para cuidar dele. E Joquebede passou 12 anos com ele, educando e ensinando. E botando a identidade dele como fazendo parte do povo e de Israel. E que Deus tinha um plano, uma missão para ele. Com certeza Joquebede aproveitou esses 12 anos para imprimir nele a identidade, a vontade e os mandamentos de Deus. A tal ponto de quando Moisés cresceu no palácio do faraó, ele se recusou a ser chamado neto do rei. Em vez de participar dos prazeres transitórios do pecado, ele escolheu participar do sofrimento do seu povo Israel. E desse jeito ele conseguiu, ao longo da sua vida, mesmo que alguns tropeços e erros, ele conseguiu cumprir sua missão, a vontade divina para ele. Interpretação, terça-feira, a formação da identidade. Há 3 fatores principais que ajudam na formação da sua identidade. Quais são elas? E primeiro, histórico de vida. Descubra o histórico familiar da sua família.
quais são os hobbies dela, o que é que elas gostam de fazer, são famílias unidas ou que de vez em quando tem seus atritos. Descubra a sua árvore genealógica. Retenha tudo que for bom da sua família e descarte aquilo que não ajuda na harmonização dela. E segundo, singularidade. Cada pessoa é diferente uma das outras, é claro, nenhuma são igual, mas descubra o que lhe faz diferente de todas as outras, o que lhe faz você especial. E terceiro, a filiação. Todos nós temos uma filiação, seja com a nossa família, com a igreja, ou até com a nossa nacionalidade. Tudo isso influencia. Por isso, descubra qual é dela que você tem mais contatos. Todos nós, como seres humanos, né, temos o hábito de viver em sociedade. Desde a criação, isso foi proposto por Deus para que nós, mesmo diferentes uns dos outros, dependêssemos também do nosso próximo. Assim como homem e mulher são totalmente diferentes, mas eles estão unidos em intimidade, em sentimentos. Por isso, descubra desde o micro individual, desde o meso familiar, até do macro comunitário e o global. Conexão, quarta-feira. Eu gostaria de analisar versos que têm conectividade com os versos-chave da semana, que se encontram em Atos, capítulo 7, verso 20 a 36. Eu vou ler com você Hebreus, capítulo 11, verso 23 a 27, que diz o seguinte: Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Verso 24, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Verso 26, considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Verso 27, pela fé saiu do Egito, sem medo da ira do rei, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Amém. Eu gostaria que você analisasse os Salmos 78, os Salmos 105, os Salmos 114 e também as respectivas histórias dos personagens bíblicos. Sansão, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13 em diante, e também Samuel, que se encontra em 1 Samuel, dos capítulo 1 em diante. Está bem? Aplicação, quinta-feira. Qual é a sua missão? Deus, quando Cristo foi batizado, revelou a ele qual era a sua identidade. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus revelou ali qual era a identidade de Cristo Jesus. E quando ele saiu das águas e se retirou para o deserto, ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. E Satanás veio tentá-lo, tentando destruir a sua identidade, falando palavras inflamatórias, dizendo: se você é filho de Deus, faça isso, faça aquilo, né? Como você pode também ler em Mateus 4. E também ao longo de todo o ministério de Cristo, Satanás tentou, usando agentes humanos, tentando destruir a identidade de Cristo. Mas Cristo não se deixou abalar. Ele focou os seus olhos no alvo, que era salvar e resgatar o perdido. E o que a gente pode aprender com o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo? Que a gente deve colocar os nossos olhos no alvo, na nossa missão, e apenas parar quando a gente tiver conquistado, feito-a por completo. Porque assim, quando a gente cumprir nossa missão, a gente pode exclamar como Paulo exclamou: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Desde agora a coroa da vida está guardada-me e será-me dada na vinda do reto juiz Jesus Cristo. Amém? Reflexão, sexta-feira. O que o homem é? Eu gostaria que você meditasse, refletisse em cada palavra da escritora e profetiza Ellen White. Porque aqui eu não vou fazer resumo ou falar aqui apenas um verso, porque eu estaria cometendo um grande erro. Eu gostaria que você refletisse em cada palavra na parte de sexta-feira. Por isso, para concluir este resumo, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus único, Deus todo benevolente e cheio de misericórdia. Obrigado por ter nos concedido essa semana. Obrigado por estar aqui conosco durante todo esse estudo, dando-nos iluminação e sabedoria da Tua paz, Senhor. Nos abençoe no resto dessa semana, que o Senhor esteja conosco. Oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Guerreiros e guerreiras do Exército Celestial de Cristo Jesus, fique com Deus, que Deus os abençoe na sua missão e na jornada vossa. Fique com Deus e Deus os abençoe. Maranata.